Boa tarde a todos. Hoje, 20 de julho de 2025, estaremos apresentando a 32ª reunião da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do Conceito Rosa Cruz Cosmos, capítulo 14, Involução, Evolução e Epigênese, parte 1. Vamos elevar as condições do nosso ambiente com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bem, vamos à leitura então, né? Por favor. Involução, evolução e epigênese. Desemaranhadas nos parágrafos anteriores, desde a confusão geral, a identidade e a missão de Jeová, procuremos agora harmonizar os dois relatos aparentemente contraditórios sobre a criação do ser humano, segundo se narra no primeiro e segundo capítulos do Gênesis. No primeiro se diz que ele foi o último a ser criado, enquanto no segundo se afirma que foi criado antes de todas as demais coisas viventes. Conforme notamos, o primeiro capítulo trata unicamente da criação da forma. O segundo capítulo é dedicado ao exame da vida, enquanto o quinto trata da consciência. A chave para compreender isto está em saber distinguir a forma física da vida que constrói essa forma para a sua expressão. Ainda que o relato da sequência da criação dos outros reinos não esteja tão correto no segundo capítulo como no primeiro, é muito certo que o ser humano, considerado do ponto de vista da vida, foi criado em primeiro lugar. Contudo, se o considerarmos do ponto de vista da forma, como acontece no primeiro capítulo, foi criado por último. Em todo o transcurso da evolução, através dos períodos, globos, revoluções e raças, aqueles que não melhoram ou não formarem novas características ficam para trás e começam imediatamente a degenerar. Só os que permanecem plásticos, flexíveis e adaptáveis podem modelar novas formas apropriadas à expressão da consciência que se expande. Só a vida capaz de cultivar as possibilidades de aperfeiçoamento inerentes na forma que anima. Pode evolucionar com os pioneiros de qualquer onda de vida. Todos os outros ficam atrasados. E esse cerne do ocultismo, o progresso não é um simples desenvolvimento, nem tampouco involução e evolução. Há um terceiro fator, a epigênese, que completa a trindade, involução, evolução e epigênese. As primeiras duas palavras são familiares a todos os que estudaram a vida e a forma. Admite-se geralmente que a involução do espírito na matéria tem o objetivo de construir a forma, mas não se reconhece tão comumente que a involução do espírito ocorre paralela à evolução da forma. Desde o princípio do período de Saturno até a época atlântica, quando os olhos do ser humano foram abertos pelos espíritos lucíferos, as atividades do ser humano, ou força vital, que se converteu em ser humano, eram dirigidas principalmente para dentro. Essa mesma força que o ser humano agora emprega ou irradia para construir estradas de ferro, vapores, se empregava internamente para construir um veículo através do qual pudesse manifestar-se. Esse veículo é tríplice, analogamente ao espírito que o constrói. A forma evoluiu, construída pelo espírito. Durante essa construção, o espírito involuiu até que, nela penetrando, partiu para a própria evolução. Os melhoramentos ou aperfeiçoamentos da forma são um resultado da epigênese. Logo,
O poder que o ser humano agora emprega para melhorar as condições externas foi empregado durante a involução com o propósito de crescimento interno. A forte tendência em considerar tudo o que existe como resultado de algo que foi. Olha-se a evolução como simples desenvolvimento de perfectibilidades germinais. Tal concepção exclui a epigênese do esquema das coisas. Não sucede possibilidade alguma de se construir algo novo, nenhuma margem para a originalidade. O ocultista crê que o propósito da evolução é o desenvolvimento do ser humano desde um Deus estático a um Deus dinâmico, um Criador. Se o desenvolvimento que atualmente efetua constituísse a sua educação e se o seu progresso representasse simplesmente a expansão de qualidades latentes, onde aprenderia a criar? Se o desenvolvimento do ser humano consistisse unicamente em aprender a construir formas cada vez melhores, de acordo com os modelos já existentes na mente do seu Criador, na melhor hipótese poderia se converter num bom imitador, mas nunca num criador. Para se tornar um criador original e independente, é necessário no seu treinamento que tenha suficiente margem de emprego de sua originalidade individual. É isso que distingue a criação da imitação. Conservam-se certas características da forma antiga necessária ao progresso, mas em cada novo renascimento, a vida evolucionante acrescenta tantos aperfeiçoamentos originais quantos sejam necessários para sua expressão ulterior. Bem, como sempre, dividimos nossa apresentação em termos causa-cruzes. Hoje são 3 termos que se referem exatamente ao título do nosso texto. 1, involução, 2, evolução, 3, epigênese. Nos primórdios da nossa caminhada, o tríplice espírito estava desnudo e era inexperiente. Sua involução implicava na construção de veículos, dentre eles os corpos. O que ele conseguiu a partir do recebimento de germes desses veículos, fornecidos por hierarquias criadoras especialistas nas matérias respectivas de cada veículo. Do livro Cristianismo Rosa Cruz, de Max Sandel. O Gênesis diz, no primeiro capítulo, diz que fomos criados por último. Já no segundo capítulo, ele afirma que fomos criados antes de todas as coisas viventes. No primeiro capítulo, ele trata da forma, e no segundo capítulo, ele trata da vida. Como um espírito cria um corpo? Simples. Matéria é espírito cristalizado. O primeiro capítulo do Gênesis, então, tem a ver com a nossa involução, que trata das formas. O segundo capítulo já tem a ver com a evolução, quando do recebimento da mente, nosso tríplice espírito passou a dirigir nossos corpos, portanto, tratando então da vida. Bem, quando falamos em involução, nós estamos falando do nosso passado. Todos nós já vivenciamos esse tempo e espaço em nossa experiência. Temos aqui hoje nossos tríplice corpo e tríplice espírito. Mas aqui vamos rever, nessa revisão sobre involução, a caminhada dinâmica dele. Como sabemos, no início da nossa jornada, nossos campos de evolução, que hoje conhecemos como planeta Terra,
os globos, eram imensamente mais sutis e, consequentemente, tudo mais que neles havia. Durante a involução, começamos, a partir do germe que nos foi dado, a evoluir cada corpo a cada degrau de densidade, sempre descendo cada vez mais. É importante gravar isto. A evolução traz o espírito à matéria pela sua cristalização em corpos, como dissemos. É essa a maneira com que um espírito constrói um corpo. Já estudamos profundamente aqui o divino esquema de evolução para a nossa onda de vida humana. Agora, vamos nos fixar na dinâmica plena de sabedoria que o compõe em relação aos níveis de consciência e reinos também. Vamos estudar, portanto, os globos, o tríplice corpo e o tríplice espírito, e os níveis de consciência mais os reinos. Bem, vamos começar essa revisão do começo, falando dos globos. No primeiro período, no período de Saturno, nós tínhamos um globo escuro e quente. Tínhamos um único elemento, o fogo. Os níveis de densidade que alcançávamos foi desde o mergulho no globo A e chegamos até a região do pensamento concreto, já no mundo do pensamento. Completando o período, tivemos uma noite cósmica e mergulhamos no período solar. Agora, já saímos, ou melhor, já mergulhamos no globo A do período solar, no mundo do espírito de vida, sutil ainda, mas não tanto quanto no mundo do espírito divino. Aqui já haviam dois elementos, o fogo e mais o ar. O globo então era brilhante, luminoso e gasoso. Os níveis de densidade a que chegamos então, saindo do globo A, já no mundo de espírito de vida, conseguimos chegar até o globo D, no mundo de desejo. Só para colorir um pouco, é bom a gente lembrar que os arcanjos só chegaram até o mundo do desejo. É isso, né? Mais uma noite cósmica e chegamos ao período lunar. Aqui já com três elementos, o fogo, o ar e a água. Esse globo então era úmido, tinha o centro ígneo, umidade densa transformada em vapor. Os níveis de densidade então, já saímos da região do pensamento abstrato, já no mundo do pensamento, e mergulhamos até o globo D, já no mundo físico, na região etérica, só lembrando que os anjos só conseguiram chegar a essa densidade, a região etérica. E, finalmente, depois de outra noite cósmica, chegamos ao nosso período terrestre. Aqui, então, já com os quatro elementos, fogo, ar, água e terra. E aqui, sim, o nosso globo foi se tornando sólido. Os níveis de densidade aqui, então, já saímos da região do pensamento concreto, e finalmente conseguimos chegar à região química do mundo físico. É importante lembrar que, embora o grande objetivo da evolução fosse a construção de corpos, evoluíam também e se aperfeiçoavam os globos. Comparemos o globo de Saturno, completamente sutil, a chegada já aqui no período terrestre, na Terra, digamos assim, com uma certa densidade, mas já em condições de habitar ou de funcionar aqui
no período terrestre. Chegamos ao período terrestre e no nosso globo D, com plena condição de adequação ao nadir da materialidade, quando receberíamos germe do veículo mente. Lembrando que ao final da nossa imersão em cada período e também a cada revolução, mergulhávamos no caos, onde a experiência e conhecimento adquiridos, principalmente pelos mais adiantados, abastecia e equilibrava o nível de absorção de todos para o próximo período. Fica bastante claro que havia uma intenção de que a cada mergulho em um determinado período houvesse uma certa equanimidade entre todos, de uma maneira assim, digamos, justa, né? É que toda vez que a gente saía de um período, a gente entrava nesse caos. Sim. Sem os corpos, somente os espíritos. Sim. Né? Somente o ego, Sim. né? No caso, o espírito. E realmente lá a gente era colocado todos na mesma condição, né? E é isso que você está falando aí, né? Sim. Que equilibrava o nível de absorção de todos. Sim, sim. A gente fala, a ideia aqui é realmente mostrar o dinamismo de tudo isso, a sabedoria, como as coisas vão acontecendo de uma maneira justa, perfeita. A gente fica pensando que, lembrando que aqui a gente teve sempre a ajuda das grandes hierarquias, então no período de evolução, se a gente estudar o todo, como eu tive a oportunidade agora, tudo corria bem, né? Quando nós ficamos por nossa conta, é um tal de cair e levantar, né? Ficou diferente, né? Bem, então vamos agora falar dos corpos. Aqui, no período de Saturno, os senhores da chama implantaram na vida evolucionante o germe do corpo denso. E na 7ª revolução, despertaram o nosso veículo espírito divino. Ao término do período de Saturno, tínhamos apenas o corpo denso e o espírito e o veículo espírito divino. Quando chegamos no período solar, na 1ª revolução, houve a recapitulação do período de Saturno. O corpo denso foi aperfeiçoado e adequado para receber o germe do corpo vital. Na 2ª revolução, os senhores da sabedoria irradiaram de seus próprios corpos o germe do corpo vital. E na 6ª revolução, os querubins despertaram o nosso veículo espírita de vida. Ao término do período solar, tínhamos 2 corpos, denso e vital, e 2 veículos espirituais despertados, o espírito divino e o espírito de vida. Como vimos, a partir do período de Saturno, sempre nas primeiras revoluções recapitulávamos o período de Saturno e o corpo denso. Nas segundas revoluções recapitulávamos o período solar e o corpo vital. Nas terceiras revoluções recapitulávamos o período lunar e o corpo de desejos. Isso continuará nos períodos posteriores, inclusive no período terrestre. Só que, colorindo, como vamos ver, nós chegamos no período terrestre e tivemos, na 1ª, na 2ª e na 3ª revoluções, as recapitulações. E nós só começamos o trabalho no período terrestre na 4ª revolução. Será sempre assim. Acreditamos que até o final, lá em Vulcano. Bem, como sempre, na 1ª revolução, recapitulamos o período de Saturno, como dissemos, aperfeiçoando e adaptando para receber o germe do corpo de desejos, do corpo denso, me perdoe. Não é isso? Como sempre, na 1ª revolução, recapitulamos o período de Saturno, adaptando para receber o germe do corpo denso. Está correto? Não? Desejo, Porque assim, você Nós estamos no está período certinho, você falou certinho. Falei certinho. Então, Primeira tá certo. revolução, Isso. do período lunar, nós vamos nos preparar para quando Isso. chegarmos no globo D, então
Então a gente reconstrói todo o nosso corpo denso, vital e de desejo, e para receber o germe do corpo desejo, entendeu? Tá certinho aqui, ó. Maravilha. Então tá correto. Exato. Na segunda revolução foi feito o mesmo com o corpo vital. Na terceira revolução, os senhores da individualidade irradiaram de si o germe que auxiliaria os evoluentes na construção de um corpo de desejos, como também na adaptação deste com o conjunto corpo vital, corpo denso, que nós já tínhamos. E na quinta revolução, os serafins despertaram o nosso veículo, espírito humano. Assim chegamos ao período terrestre, com nosso globo e nossos corpos perfeitamente adequados para recebermos o germe da mente. Então, agora temos que falar do nosso tríplice espírito. Ao chegar no período terrestre, possuímos também já o nosso tríplice espírito. E no globo D, este se uniu aos nossos corpos e passamos a governá-los de dentro deles. Observemos que na medida em que recebíamos germe de cada corpo, eram despertados os aspectos do tríplice espírito, que eram a contraparte espiritual de cada corpo. Assim, olhando agora na nossa figura. O espírito divino é a contraparte espiritual do corpo denso. O espírito de vida é a contraparte espiritual do corpo vital. O espírito humano é a contraparte espiritual do corpo de desejos. O espírito constrói o corpo e depois ele o espiritualiza, convertendo em alma. Então, nós temos o espírito divino. Não, só para deixar concluindo aqui, vamos lembrar que alma é o produto espiritualizado, portanto, do corpo. Então, vamos lá. Espírito divino, contraparte do corpo denso. O espírito cria o corpo. Depois, ele o espiritualiza para transformá-lo em alma. O espírito de vida é a contraparte espiritual do corpo vital. A ferramenta. É a ferramenta. E o espírito espiritualiza depois o corpo vital, convertendo em alma intelectual. E o espírito humano é a contraparte espiritual do corpo vital, do corpo de desejos, que é o seu veículo, na verdade, e que vai formar a alma emocional. Portanto, nós temos tríplice corpo, tríplice espírito e tríplice alma. E a mente é o foco, é o elo onde se unem os corpos e o espírito. Eu sei que essa parte é um pouco complexa, por isso eu pergunto se há dúvida ou se até aqui conseguimos rever direitinho o que era mais importante. Perguntas? Eu quero fazer uma contribuição. Eu nunca tinha visto ou pensado dessa forma, né? O espírito divino ali tem a contraparte como corpo denso e dá isso para que nós trabalhemos como se fosse uma massinha, né? Uma massa, fala, ó, modela e deixa isso daqui espiritualizado. Quando a gente termina a obra, como se fosse uma tela em branco. Aí você tem a alma consciente e a mesma sucessão nas outras. Eu achei interessante essa forma que eu pensei agora. É que na realidade tem, acho que uma coisa bem importante, assim, ó, toda experiência que a gente vive no corpo é a gente que cria a quintessência da nossa alma consciente, ou seja, a nossa ação no corpo denso vai sendo resultado da alma consciente. Vai gerando, né, o trabalho na alma consciente que depois é amalgamado no espírito
nesta alma, né? Então, é a gente que faz o trabalho de evolução, é um ciclo, né? É a massinha da que nossa tá falando, alma, é a mesma coisa, só estou completando, da alma consciente, que fortalece o espírito divino, que depois, de novo, né, faz com que a gente seja capaz de criar corpos densos num nível de evolução maior, a nossa quinta essência forma a alma e assim sucessivamente. Sempre Por exemplo, que nem no no mundo do desejo, quando nós aspiramos desejos e aspirações aí superiores, nós vamos criando nossa alma emocional, e tem uma parte do conceito que diz que vamos criando aí anjos para que estão caminhando ali, coisas boas que estão ao nosso lado. Acho que tem uma parte que utiliza mais ou menos esse termo. Nós vamos criar, porque eu sei que ele usa o inverso. Quando nós utilizamos muito da paixão, da impressionabilidade dos desejos inferiores, nós criamos os próprios demônios, né, que ele utiliza demônios ou espíritos elementares, né, que vão ficar ali impregnados também, atravancando o nosso caminho e criados por nós mesmos. Então, se nós criamos o ruim, logo também criamos o bom. Criamos aí essa santificação, essa positividade, esse lado positivo. Mas isso só aconteceria no corpo de desejo ou aconteceria, por exemplo, no corpo vital também? E se acontecer no corpo vital e no corpo denso, qual que seria a parte positiva? Tipo, no corpo denso seria a saúde. E a parte negativa seria a falta da saúde. E no corpo vital faz sentido isso ou nada a ver? A gente estamos procurando... Vocês entenderam a Mas pergunta? a falta de saúde, ela é porque você está vibrando no corpo vital. Isso, mas é que você... Isso você está acho vibrando que no corpo vital... A doença aparece primeiro no corpo vital, depois no corpo físico. Entendi. Também não sei, nunca não me recordo de ter encontrado nada disso. Tipo, por exemplo, da mesma forma que no mundo do desejo você cria o bem e também cria ali os elementares, atrai isso, né, no vital e no denso. Se também seria a mesma... É que o corpo vital é a ele está junto com o corpo denso, né? Ele é a cópia fiel, o corpo vital do corpo denso. O corpo, quando você está no corpo de desejo, é que você vai acessar as regiões inferiores e as regiões superiores. Agora, tudo vai refletir no corpo denso. Então, qualquer sentimento de raiva, de ódio que você tenha, vai refletir. Por isso que o nosso, um dos lemas da Rosa Cruz é mente pura, coração nobre, corpo são. Porque uma coisa está atrelada com a outra. Mas pega um exemplo, a gula, tá? Se você só come, bebe, fuma, você está alimentando somente seus dois corpos Está alimentando seus dois éteres inferiores. Isso, tá? Então, você não está alimentando o outro, você só está alimentando isso. Tá? É que só está fazendo os né? éteres, os dois inferiores crescerem. Logo, os resultados... É negativo, não? É negativo. Vai dar doença, né? É que não é separado o corpo denso, vital e desejo. A gente está junto. Nós somos um tríplice corpo. Então, todo sentimento gerado lá em cima, se ele é bom, ele vai alimentar os guardiões do... Se ele é ruim, ele vai alimentar os guardiões do umbral, vai os nossos elementais. E se ele é positivo, ele vai alimentar o lado Você não positivo, consegue alimentar a alma com os dois éteres inferiores. Não tem então, isso que eu tava, por exemplo, se você não está... Tudo é corpo dentro. A grande pergunta é, se você não está trabalhando no desenvolvimento da sua alma emocional, da sua alma intelectual e da sua alma consciente, qual que é o resultado oposto disso? A falta de saúde, entende? Então, falta de saúde... A alma alimenta o espírito. Então, se você não está alimentando a alma da forma que é necessário, que se faz necessário alimentar a segunda fraternidade, então o resultado oposto, tecnicamente, tem que estar vivendo ou ouvindo. A gente está operando aqui no corpo denso. Então, tudo que eu faço no corpo denso, ele está atrelado ao corpo motivado muitas vezes pelos desejos. Sempre pelo desejo. Então, mas vamos lá, gente. O que a Magali está explicando pra gente até agora? Que nós, nesse esquema de evolução que é nosso,
outras ondas de vidas e seres e tudo mais se evoluíram junto com a gente. Sim. Ela deu referência lá dos anjos, dos arcanjos e nós também. Então, viemos evoluindo. Inclusive, temos mais 3 reinos que evoluem conosco, né? No período terrestre. Sim. Então, aqui, olha o que está na tela aqui. Ao chegar no período terrestre, possuímos um tríplice espírito no globo D, que se uniu aos corpos, passamos a governá-los. Até nas entrelinhas aqui, para governá-los, a gente precisava da mente, lembra? Assim. Então, nós, como egos, nós somos formados do tríplice espírito. Nós somos formados como egos. Para a gente se expressar no mundo, na região química do mundo físico, nós viemos construindo os corpos, denso, vital e de desejo. Sim. E aí, para recebermos a mente, e aí sim eu me expressar aqui, que o nosso objetivo era conquistar a região química do mundo físico. E claro, evoluir. Então, aqui, quando a Magali termina, que é a involução, não sei se você vai falar isso para frente, tá, Magali? Tudo bem. Quando aqui é o término da involução. Então, é quando recebemos o germe da mente e nós tivemos a consciência da região química do mundo físico. Então, lá na época Atlântica. Isso. Dali para frente, nós estamos falando de epigênese. E evolução, aí sim, né? evolução. Então, para expressar nós como egos na região química do mundo físico, a gente se expressa pelos 3 corpos aqui, ó, que a Magali explicou. E aí, a conexão do que você falou, Fernanda, é exatamente essa. Tudo que eu faço no meu corpo denso é a expressão do meu espírito divino. Que é santo, né? E aí, pela alma consciente, eu colho a quinta essência para somar no meu espírito divino, como experiência do ego. E aí, se eu uso isso, eu uso de uma maneira indevida, que quando a gente recebeu, lembra? A mente, na época Atlântica, a mente colou nos nossos desejos inferiores, e aí astúcia e várias outras coisas fizeram com que a gente enfiasse o pé na jaca lá, né? Estamos lutando até hoje, né? Estamos lutando até hoje para voltar. Então, a expressão das 3 regiões inferiores do corpo, das regiões inferiores do mundo do desejo, gera a falta de saúde, assim vai indo, né? Você reflete isso nos corpos. Então, o vital são éteres, né? Então, eu tenho 4 éteres. Eu posso trabalhar os 2 éteres inferiores ou os 2 superiores. É uma escolha. Sim. Pelo corpo do desejo. Você, consciente aqui na região química do mundo físico. E aí, se eu trabalhar mais as 2 éteres superiores, eu estou construindo meu corpo-alma. Com desejos e emoções superiores. Ou o contrário. Se eu trabalhar os 2 inferiores, que é gula, que a Ângela falou, comelância, tudo mais, né? Eu robustecendo meu éter inferior ou gasto da força sexual criadora pelo éter de vida. Sim. E aí eu estou fazendo os 2 éteres inferiores, que gera também as dores e tudo mais. Tá. Então, todo esse efeito dos 3 corpos, que é a expressão do ego na região química do físico, eu colho a quintessência na alma intelectual, emocional e consciente e vou alimentando, vou crescendo meu espírito, meu tríplice espírito. É interessante que essa figura... Ficou mais claro, né? É interessante que essa figura que acompanha a gente vai estudando, sempre volta a ela. Se a gente pensar bem, tem tudo aí. Tudo está aí, sabe? E mais uma vez, aquela pegada de olhar como tudo é dinâmico, né? Tudo se move sem parar. É um dinamismo, assim, com sabedoria, né? Não adianta ter só dinamismo por si só, né? Podemos, então, passar? Não sei, tem alguém com a mão levantada, não, né? Quero saber. Você enxerga daí? Mas aí eu satisfez aí, Fernando? Não sei. Então, satisfez, pegou. É uma pergunta que acho que cabe para nós, claro. Principalmente para quem está assistindo. Através dos resultados que você está tendo, você entender o que é que você está mais trabalhando. Sim. Por exemplo, se eu estou ruim da saúde. Vai procurar o que é. Como você está alimentando. É isso. Entendeu? Serviço de cura orienta assim. Para que quem está sendo cuidado, que está sendo tratado, que ele colabore fazendo o melhor, porque senão o resultado nunca pode ser bom, né? Você está plantando,
Todo o efeito da utilização dos seus corpos, desejo vital, reflete no denso. Isso aí. É a hora de escamba. É um lugar onde é exato, onde você consegue saber realmente. O oposto está projetado. né? O oposto também, exatamente. Porque mas tudo fique que você tranquilo, também você faz no pode corpo começar a denso, falar que ele já- ele reflete ou deixa de refletir nos corpos vitais e de desejos. Uhum. Né? Foi o que eu explicou agora. Tá certo. Podemos seguir? Podemos, claro. Bem, agora nós vamos falar de outro item fundamental, né? Os nossos níveis de consciência. Ao chegarmos ao globo D, após a chegada da mente, conseguimos finalmente a nossa consciência de vigília, voltada agora para fora, para as coisas externas contidas na região química do mundo físico. Mas a gente voltando lá, quando a gente começou o mergulho em Saturno, a nossa consciência realmente era semelhante ao transe. Podemos imaginar semelhante a um mineral, é só pegar uma pedrinha e ver o nível de consciência que ela pode ter, né? Já no período solar, a nossa consciência chegou a ser um sono sem sonhos. Bem semelhante aos vegetais, mas, aqui brincando um pouquinho, não tinha nada a ver com os vegetais de hoje. Ninguém foi parecido com o repolho. Daí, chegamos num período lunar, daí nós vivíamos como se fosse assim um sono já com sonhos, já bastante semelhante aos animais. Digamos os animais de hoje, os mais avançados. O cão, o gato, o cavalo, também o elefante, né? Esses bichinhos assim. E finalmente nós chegamos no período terrestre, felizmente com a nossa consciência de vigília. Chegamos lá. Bem, agora... Fundo do poço. Nós chegamos, né? Chegamos. Alguém nos ajudou e a gente chegou. Agora vocês vão vendo quando a gente fala em evolução, que foi por nossa conta, tudo é muito diferente, né? Bem, estou de costas, sou anjo, tudo bem. Vamos falar dos reinos. Na verdade, aqui nós vivenciamos 4 ondas de vida aqui no período terrestre, né? Na verdade, sabe-se que existem muitos outros reinos, mas o que nossa escola nos explica é que estas ondas de vida que estão citadas e que a gente estuda de alguma maneira, pode ser que uma relação mais direta conosco, vocês diriam assim. Enfim, o importante é conhecer melhor estas ondas de vida. Então vejamos lá. No período de Saturno, nós estávamos sozinhos aqui. Só a nossa vida humana estava em Saturno. Já no período solar, chegou mais uma onda de vida, a onda de vida animal. Elas começaram a sua evolução no período Já, solar. exatamente. Não começaram como nós em Saturno, Isso. chegaram só no segundo período, no período solar. Isso. Daí, quando nós chegamos no período lunar, além da onda de vida humana e a onda de vida animal, começou o seu processo evolutivo, a onda de vida vegetal. E no período terrestre, então, estamos os 4 reinos, as ondas de vida humana, animal, vegetal e mineral. Da tabelinha é importante a gente dizer que os outros 3 reinos são dirigidos por espírito grupo, e o estado de consciência dos animais são exatamente esse. Os minerais semelhante a transe, os vegetais sono sem sonhos, os animais já com sonho consciente ou sono com sonhos, e a nossa consciência de vigília. Então, vejamos. A onda de vida humana, que começou a evolução lá em Saturno, ou a involução, tem
o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente, mais o tríplice espírito. A mente é um veículo. Sim, apenas um veículo, sim, verdade. A onda de vida animal, que começou no período solar, eles têm o corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos. O que se aprende que o corpo de desejo também já é possuído também pelos mais adiantados, né? Que existe uma grande diferença entre um crocodilo e um cachorrinho, né? Então, é preciso levar isso em consideração. A onda de vida vegetal, ela só começou no período lunar. Então, ela só tem o corpo denso e o corpo vital. E a onda de vida mineral, ela começou conosco aqui no período terrestre, então ela só tem o corpo denso. O que nós podemos também refletir, vendo que eles pertencem ao mesmo esquema divino de evolução, é que, por exemplo, os animais não têm ainda a mente, que possivelmente nesse mesmo esquema, aí no período de Júpiter, eles deverão adquirir a mente. O que acontecerá possivelmente com os vegetais no período de Vênus e os nossos minerais, que aliás vão ficar por nossa responsabilidade, alcançarão a mente só em Vulcano. Alguma pergunta em relação aos reinos, aos animais? Por favor. Eu tenho. Eu posso dizer que, parafraseando Sartre, a essência precede a existência, porque agora com a mente eu consigo olhar para cima e conscientemente ver meu adensamento, e agora com a mente eu começo conscientemente a retornar a esses corpos que estão em latência e ressignificando, preenchendo com uma onda de vida superior, cristificada. Nossa, não Você entendi. pode isso. formular de novo a pergunta? É a pergunta. Sartre diz que a existência precede a essência. Sim. Agora, hoje, eu aqui com a mente consciente, existencialista, eu olho para cima e vejo que é a essência que está sendo mostrada. Fomos adensando até chegar a esse corpo e os senhores de Mercúrio nos deram a mente. Com essa mente consciente, eu olho para cima e começo a voltar conscientemente em preenchendo esses corpos que estavam em latência. Estão em latência ou não? Na sua evolução, você vai precisar de quais corpos para voltar da onde você veio? A mente consciente hoje? Sim, sim. Perfeito. Você vai precisar de um corpo físico? Não, os dois veículos superiores, o corpo de luz, o éter de luz e o refletor, que vai me dar o corpo-alma. O epitério, corpo-alma, o corpo que eu preciso, o corpo dourado, o manto dourado, que fala, né? Desculpa que eu não tenho um código de linguagem da fraternidade. Sim, vai aprender. Então aí eu vou ter, num corpo etérico, a consciência do bem, olhando tudo que eu sei que é crístico já, que eu vou usar o Cristo para subir, né? Sim. Os princípios cristãos. E eu vou preenchendo esses corpos que já foram criados pelas ondas de evolução, eles estão todos criados, pelo que eu estou vendo aqui. Nós vamos voltar ressignificando, mas de uma maneira crítica, preenchendo esses corpos, ou não? Não, gente, a gente vai recebendo germe, vai Sim. trabalhando os corpos, até a gente chegar aqui na região química, do período terrestre, estarmos nós, humanidade, com o corpo denso, vital, corpo de desejos. A minha sensação é que nós estamos falando exatamente do inverso, porque nós somos espírito, nós somos essência e nós vamos ganhando germe, materializando corpos para a gente ter o nosso processo de aprendizagem aqui na região química. Esse é o processo de involução, onde nós tivemos que chegar na região química no corpo mais denso que a gente poderia ter.
Quando a gente vai para o processo de evolução, os nossos corpos vão novamente se eterizando. Sim. Então, nós vamos funcionar no mundo etérico, por isso nós temos que preparar o nosso corpo-alma, né? E assim nós vamos sutilizando os nossos corpos no conceito de corpo físico que nós temos. Tá? Você não está criando isso, ele já está criado. Você vai usar para retornar, preenchendo para crescer. Se eu te disser que é espírito, toda a matéria é espírito cristalizado, você vai ver que tudo é espírito. Agora é o seguinte, hoje nós vamos apresentar assim, nós estamos passando agora primeiro estudando a involução. Na sequência, nós vamos falar da evolução. E você vai ver que essa continuidade nos mostra a diferença. De uma maneira, você está falando exatamente isso. Nós até aqui viemos neste sentido, para chegar com os corpos como uma necessidade básica para o espírito, e daí ele vai continuar. Agora nós vamos, por nossa conta e risco, como indivíduos, começar a subir, sempre em lugares mais sutis, já transmutando esses corpos. Eu acho que a própria lição vai... Aliás, é muito natural quando a gente começa a estudar na escola, a gente começar a pensar em certos conceitos que a gente até trouxe, ouviu, ou leu, e que eu posso dizer que vai ficando cada vez mais interessante. Eu acredito que, vê se o teor da sua pergunta foi, por exemplo, o seguinte: quando nós passarmos para o próximo período, nós vamos estar trabalhando na região mais densa, que seria o corpo vital, ali a parte da região etérica. E depois, quando nós subirmos, nós vamos estar trabalhando com um novo corpo, por exemplo, com o corpo do desejo. E como nós já os tivemos, então a intenção, o que você entendeu? Que nós já o tivemos, então nós vamos estar trabalhando com eles melhorados. Foi essa a sua pergunta, não foi? Exatamente, Fernando. Obrigado pela colocação. Isso Perfeito, mesmo. meu amigo. Mas acontece que Sartre trabalha com ênfase no existencialismo. Sim. E nós trabalhamos no ocultismo. Sim. Então aí é que Por isso que eu falei, perdoa, contrário ciência. Exatamente. Então tem sim, ciência. exatamente. Então tem uma diferença, porque Sartre afirma que o ser humano nasce sem uma essência pré-definida. Sim. E nós trabalhamos com o conceito de que pela lei cósmica nós somos chispas divina, então nós já temos uma essência construída, Sim, constituída. Então esta é a grande diferença. E que nós partimos da essência fazendo o processo de evolução porque a gente vai condensando, cristalizando corpos, né? E Sartre parte do existencialismo depois que nós já estamos no mundo físico. Então esta é a grande realmente dá uma grande confusão. diferença. Mas ele vai encontrar um ponto certo, ponto de equilíbrio. Bom. Obrigado. Imagina. Fique à vontade sempre. E ajuda, né? Porque daí também... Eu queria só... Não, pode deixar aí também, não tem importância. Eu só queria lembrar, estudando a involução, é evidente que a gente, cada vez que a gente estuda nessa escola, como a gente sempre fala, encontramos coisas novas, abre a mente para outras coisas, etc. e tal. Então, a gente fala, o processo de evolução, o objetivo era criar corpos auxiliados pelas grandes hierarquias. Mas se a gente analisar bem o que a gente viu, apesar do objetivo principal da evolução ser a construção de corpos, os globos evoluíram, nosso tríplice espírito foi despertado, a nossa consciência foi se ampliando, além daqueles, pelo menos, 3 reinos que iniciaram sua evolução. Portanto, a gente chega à conclusão de que
Isso sem falar nas noites cósmicas, onde ninguém fica dormindo. Há muita atividade também nas noites cósmicas. Então, a verdade é que o trabalho de evolução, com auxílio dessas grandes hierarquias, foi um trabalho fabuloso, imenso, muito grande. Toda a nossa gratidão a eles, né? Agora sim. Capítulo 24. Bem, vamos falar agora do período terrestre, dessa figura linda que a gente tem que estudar. Só um pontinho bem rápido. Por favor. Que o que o Edson comentou, né? E o que nós estudamos antes, que a gente falou sobre os tríplices veículos que tem como a ligação à mente, né? Se a gente pegar a questão da involução, a própria palavra, se a gente pegar o in da palavra em inglês significa o quê? Dentro. Sim. Né? De dentro para fora, o que ocorre? Out. Exatamente. Eu estou falando, só utilizando aqui conjectura. A linguagem também. Por quê? In é dentro, né? Ou seja, a gente, para fazer o oposto disso, que é a palavra que a Ângela usou, o out, é evolução. Sim. Ou seja, é de dentro para fora. Então a gente teve que realmente descer também. A gente teve que realmente descer na involução, até a gente construir um veículo físico, que foi o ponto onde a gente conseguiu construir o mais perfeito, tendo a mente que faz a ligação entre os três espíritos, as três almas e os três corpos. Não é isso? Isso mesmo. Então, agora, que é o que você vai começar a explicar aí, se não falha a memória, que é o que você comentou, é sobre a evolução. Evolução, é a outra parte. É a contraparte disso. É a subida, né? É a subida. Agora, eu acho importante a gente marcar, eu pus na primeira tela, é importante marcar que matéria é espírito cristalizado, né? Nosso corpo é matéria. Então, o espírito cristalizou-se para criar os corpos, que ele precisava deles para funcionar aqui na região química. Agora, quando ele fala espiritualizar, na verdade, se eu estou correta, ele vai simplesmente descristalizar, como Cristo fez com a Terra, e vai voltar a ser o quê? Espírito. E aí, o que significa isso? Você tem que entrar dentro de você, dominar a si próprio, a si mesmo, dominar os seus veículos para voltar a Deus, de maneira consciente. Porque só assim você vai conseguir deixar esse peso aqui, esse veículo físico, para poder ir para o próximo veículo mais sutil, que é o corpo vital, e aí é o processo de oposto, ou seja, de evolução. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver agora, falar um pouquinho a mais só do período terrestre, já que aqui chegamos, né? Então, vamos lá. Como vimos, chegamos ao período terrestre já possuindo o tríplice corpo e o tríplice espírito. Lembrando que o período terrestre divide-se em épocas e eras. Na primeira, segunda e terceira épocas, foram feitas como sempre as recapitulações para concluir e adaptar os corpos à aquisição do germe da mente. Contamos aí com auxílios dos senhores da forma. Na época polar, está lá na gravura, a primeira. Recapitulamos o período de Saturno e do corpo denso. Houve então a formação do cérebro. Na época hiperbórea seguinte, ali está, recapitulamos o período solar, o corpo vital. A Terra aí foi separada do Sol, bem como todos os 6 planetas. E chegamos à terceira época, época lemúrica. Recapitulamos, como sempre, o período lunar, o corpo de desejos,
A Lua foi arremessada na época lemúrica. Só lembrando aí da ideia de épocas e eras, aqui nós iniciamos nossa experiência no período terrestre realmente na época polar. Esses acontecimentos aconteceram também na Hiperbórea, na Lemúrica, e só aqui, na época Atlante, na era de Gêmeos, exatamente na metade, é que nós recebemos a nossa mente. Já na época Ária, na era de Áries, o Cristo veio à Terra. Hoje estamos na era de Peixes. E a nossa próxima era, como sabemos, é Aquário. Sabe o que eu acho legal desse esquema? É lindo esse esquema. É maravilhoso. Maravilhoso. Para ajudar no entendimento, nossa mente ainda mineral, né? Sim. Isso aí ajuda enormemente. Inclusive, você consegue até ter uma ideia de tempo. Né? Porque cada era 2.600. tem uma média aí 2.500, 2.600 anos, mais ou menos. Não é uma coisa. É só para ter uma noção de tempo e espaço, né? Que é o que a gente sempre busca. Eu acredito, não sei se alguém tem informação maior, que exatamente em relação a isso, que o período terrestre já pode ser chamado de épocas e de eras. Está na Bíblia, né? Então eu acho que é uma coisa que já tem a ver mais próximo, digamos, né? De uma certa maneira, é evidente. Bem, apenas na época Atlante, como dissemos, a quarta revolução do período terrestre é que se inicia o trabalho do período. E foi exatamente na metade dessa época que adquirimos nossa mente. A partir daqui termina a nossa jornada descendo em materialidade e, portanto, o nosso trabalho no processo de involução. Agora com o nosso tríplice corpo, nosso tríplice espírito e a nossa mente. Começamos agora a subir os caminhos da nossa evolução. Só agora, olhando na figura, nós aqui estamos ainda falando do processo de involução. Lembrando, então, que a involução traz o espírito à matéria por sua cristalização em corpos. Ponto, acabou aqui. Agora nós vamos começar a falar do segundo termo, justamente da evolução. E você pode voltar no slide anterior? Nesse ponto que você estava falando aí, Magali? Porque você disse ali, ó, em Atlante, né? Não é você que disse, nós sabemos. Sim, que sim. Né? Aprendi junto. Então. E aí é o ponto mais onde deveria... O nadir da materialidade. Nadir, aí é o nadir da materialidade. Então, olha, passaram-se aí 2.500, com mais 2.500, mais 2.500, 7.500, quase 8.000 anos aí. E a gente já subiu? Quantas vezes você reencarnou em 8.000 anos? Nós já subimos? Ou seja, nós já estamos seguindo no processo de... A duras penas. A duras penas, né? Em outras palavras, a gente ainda está bem atrasado, né? Passaram a ser mais de 8.000 anos e estamos atrasados. Mas é difícil a gente... Mas nós somos atrasados, né? Nós fazemos parte... Lógico, tem gente muito mais atrasada do que nós, né? Isso que a gente está focado o quê? Em evoluir ou a gente está focado aqui e ainda continuar na matéria? Você vai ver que na matéria que eu trago exatamente esse ponto. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que responder isso. Para justamente... exatamente isso. Muda tudo. E a gente pode pensar que a gente pode atrasar mais ainda e com o Cone Sombrio da Lua, tá? Não quero ir para esse lugar. Nem que eu tenha amigo lá, não quero. Rapidamente, tá, gente? Na época Atlante, no nadir da materialidade, quase no final dela, nós recebemos o germe da mente. Não, a mente é um veículo ainda, tá? Nós viemos construindo isso e hoje nós temos um veículo mente. Depois da queda, que foi lá quando nós adquirimos a consciência do mundo físico, né? Nós, teoricamente, começamos a gerar corpos por nossas... Conta e risco, né? Vamos falar assim. E viramos dor e sofrimento.
muitos que estavam na época ária, né, se voltaram para a era de touro. Na era de Áries, a gente estava na era de Áries, começaram a fazer a era de touro. Como o Glauco falou, há 7 mil anos atrás, 7.500 anos atrás, mais ou menos. Então, Cristo veio no final da época da era de Áries. Já, teoricamente, passamos mais de 2025 anos, né, da vinda do Cristo. E muitos ainda vivem, ou na Lemúrica ainda, né? Ou na Atlante, ou na Era de Touros, né? Ou... Pois é. E nós estamos já a 8 graus para começar a época de Aquário, né? Nós já estamos aqui. Assim, só uma sensação de tempo aí para... Não, maravilhoso. É bom a gente colocar assim, a nossa mente do jeito que é, a gente quer entender de maneira mais física ainda, mais mineral. É difícil não entender. A gente tem que colocar essas simbologias para a gente entender. Inclusive, falando de simbologia, se a gente pegar, só como entre aspas aqui, ali na época a linha Atlante. Aí. Isso. Aí é Gêmeos, né? Na era de Gêmeos. Tem 3 eras aqui, mas no Nadir é na era de Gêmeos. Tinha que ser. Hã? Tinha que ser Gêmeos. Pois é, os dois ali. Não, eu ia falar uma coisa, mas não cabe aqui. Então, espera um pouquinho, daqui a pouquinho cabe. Pessoal, eu acho que alguém ia perguntar aí. Ou eu novamente. Por favor. Posso fazer uma analogia com a Bíblia, que depois da queda, essa ignorância nossa, ou essa falta de vontade de ascender, seria aquela parte onde diz que Deus colocaria um anjo com espada flamejante para ninguém voltar para o paraíso? Eu gostei dessa sua analogia. Mas não vai voltar. Tem que aprender. A gente sabe que os anjos já estão diferentes hoje, né? Concorda? Como que a gente faz para polir ou para a gente, vamos dizer, se aperfeiçoar? Olhando através de um dos outros reinos, através do reino mineral. O que a gente tem que fazer com uma pedra bruta para que ela brilhe? Polir até cansar. Então, para você polir, o que significa o polimento? Lapidar. Significa um processo de sacrifício. Sofrimento mesmo. De sofrimento, de dor. Devoção também entra ou não? Intrínseca, né? Esse é uma das coisas que faz parte do processo, né? Mas eu só fiz uma analogia também, tá, Edson? Ou seja, é através da dor e do sofrimento que você consegue lapidar os seus veículos. Mas não esquecendo que a tal queda que o Alan aqui falou, que não é a lição de hoje, mas foi ela que nos trouxe a dor e o sofrimento, que antes não havia. Não era do plano de Deus. Tá certo? Os que caíram. Todos quase, né? Todos quase não, todos caíram. Todos. 99,99. O Carlos disse sempre que alguns escaparam, né? Não, é que assim, nós fomos, teoricamente, vieram as sugestões dos espíritos lucíferos, que estavam, teoricamente, prestando um serviço para uma onda, para que pudesse, teoricamente, continuar a sua evolução, né? Toda vez que você tem que fazer isso, tem que prestar um trabalho, né? E aí, era uma escolha, né? Uns que escolheram, teoricamente, gerar corpos, teoricamente, da maneira como quiser, ao momento que quisesse, né? Que é o que todos nós fizemos. A qualquer hora, né? Você não precisa mais ficar... Abuso da força criadora, e aí veio, teoricamente, a consciência da região química do mundo físico, astúcia e tudo que a gente já aprendeu lá, que a mente concreta se uniu aos desejos inferiores. E teve os que não caíram, que não escolheram ir por esse caminho. Que estão lá adiante. Teoricamente, na nossa deles é os fraternidade são os irmãos irmãos maiores, mas existem outros seres também. Trocando miúdos, nós aqui todos escolhemos o caminho errado. Exato. Simples assim. Resumindo. Resumindo. A espada flamejante foi substituída pelo quê? Uma rosa. É a flor, né?
É a pureza. É a pureza, a simbologia agora é da flor. A flor tem toda uma explicação maravilhosa em relação a isso. Vamos ter a oportunidade de estudar especificamente isso, porque é maravilhoso, é muito bom. Pessoal, tem mais pergunta? Porque senão eu acho que nós vamos parar aqui. Você acha que... Porque já deu a hora. Já deu. E aí a gente continua no domingo que vem. Então temos mais 5 minutinhos se tiver alguma pergunta. Vai lá, Edson. Vamos lá, outra pergunta. Olha, nós vamos fazer assim, na semana que vem nós já vamos começar o segundo termo, que é evolução. Tá bom. E o terceiro é epigênese. Vamos então acabar por hoje, só deu tempo de fazer o primeiro estudo. Veremos os outros dois termos no domingo que vem. Vamos encerrando aqui a reunião de hoje, agradecendo muito a atenção de todos vocês, fechando a reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.